Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Destino existe? Qual é o seu destino? No programa de hoje nós vamos tentar ajudá-lo a responder a este questionamento. Eu quero começar contando uma história. Conta-se que certa vez um homem muito maldoso resolveu pregar uma peça em um mestre que era muito famoso por sua sabedoria. O homem maldoso tomou um pequeno pássaro e o segurou entre as suas mãos, imaginando que iria até o experiente mestre e fazer-lhe a seguinte pergunta: Mestre, o pássaro que eu tenho na mão está vivo ou está morto? É claro que se o mestre respondesse que estava vivo, ele o esmagaria com as mãos, mostrando a ave morta. Se o mestre dissesse que o pássaro estava morto, ele abriria as mãos, permitindo que o pássaro voasse e ganhasse as alturas. Imaginou o homem maldoso que qualquer que fosse a resposta do mestre, ele não teria saída. E estaria assim incorrendo em um erro diante de quem estivesse assistindo a cena. E ele colocou o seu plano em prática. Quando vários discípulos se encontravam ao redor do respeitado mestre, o homem maldoso se aproximou e fez a pergunta fatal. Conta-se que o sábio olhou profundamente o homem nos olhos, parecendo querer examinar o que trazia escondido no mais íntimo de sua alma, e respondeu calmo e seguro: Meu filho, o destino desse pássaro está em suas mãos. Meus amigos, quando se olha para frente, nos caminhos da vida, ocorre alguma confusão entre destino e futuro. Via de regra, esses dois estágios que parecem tão semelhantes apresentam alguma confusão entre si. Para viver melhor e entender a direção que pode tomar as escolhas mais bem-sucedidas, o importante é ter em mente que destino e futuro são duas entidades diferentes. Destino é aquilo que já vem pronto, a circunstância de vida que o indivíduo acredita que precisa superar ou fazer valer para um momento próximo, que deverá ser enfrentado por ele. Já o futuro é a forma como resolvemos lidar com o destino, ou seja, aí está para ser ativado o caminho escolhido. Portanto, é possível perceber que há inúmeros futuros possíveis para que a pessoa escolha como vai agir, sendo essa escolha que determina o seu futuro. Essa posição tomada quanto ao encaminhamento da vida pode tanto melhorar tudo, como pode piorar as coisas para a pessoa. Poder escolher uma posição quanto ao destino leva o homem a encarar e reconhecer o seu livre-arbítrio, a opção de fazer escolhas que podem ser melhores ou piores para a sua vida. Quanto mais o indivíduo acreditar que existe para ele um caminho pré-definido, menos condição ele terá de exercer o seu próprio comando, pois a livre escolha estará bloqueada para ser desenvolvida. Querido amigo ouvinte, qual era o destino deste pássaro da história que contamos? A vida ou a morte? Qual é o meu destino? Qual o seu, o nosso destino? Evidentemente que todos nós, homens, estamos destinados à vida eterna. Afinal, esse é o motivo pelo qual o Senhor nos criou. E para se cumprir esse desígnio, Deus traça um plano a respeito de cada um dos seres humanos. Esse projeto é o que dá um sentido especial para tudo em nossas vidas. Embora Deus tenha para conosco um projeto de amor, que em última instância nos destina à vida eterna, não podemos esquecer que pelo uso da liberdade poderemos escolher não corresponder à pedagogia que o Altíssimo traçou para que alcancemos o céu. O próprio Catecismo da Igreja Católica
no parágrafo 311, afirma, abre aspas, os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último, por opção livre e amor preferencial. Pode, no entanto, desviar-se. Fecham aspas. O Senhor determina a ordem e o tempo dos eventos necessários para essa escalada à vida eterna. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Isso, na verdade, está escrito no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Assim diz a palavra através do livro do Eclesiastes. Abre aspas. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para chorar e tempo para rir. E assim por diante. Fecham aspas. Dessa verdade, algumas pessoas intuem de forma errônea, equivocada, que os fatos da vida estão todos pré-determinados. Assim, vestem a definição de destino como uma roupagem fantasiosa, como se tudo estivesse escrito e não fosse mais possível decidir por si mesmo. Muitos até se iludem que é possível prever e saber sobre o seu futuro. E olha que tem gente que gasta tempo e dinheiro com essa bobagem, acreditando em cartas, búzios e outras coisas mais que poderiam antecipar o seu futuro. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos refletindo sobre destino. Existe destino? Qual é o seu destino? Em diversas situações, nós ouvimos as pessoas interpretarem destino com tons de um romantismo equivocado. Estávamos predestinados. Deus te fez para mim. Um amor escrito nas estrelas. Ou então, quando acontece uma fatalidade, dá-se uma concepção de mistério amargo. Foi Deus quem quis assim. Quando chega a hora, nada pode impedir. Estas formas de destino não são necessariamente verdadeiras. Ora, vamos pensar o seguinte: existe uma criança caminhando sobre uma calçada. De repente, surge um motorista embriagado, entra a calçada adentro e tira a vida desta pobre e inocente criança. Você acredita que o seu Deus, o nosso Deus de bondade, reservaria um destino tão trágico para esta criança? Não posso acreditar nisso. Um fato deste só me faz acreditar que somente o indivíduo irresponsável e criminoso é que mudou a história dessa criança e não Deus. Jamais Deus desejaria a morte tão trágica para um filho seu, ainda mais uma inocente criança. Não se tem registros de que mesmo aos homens e mulheres bíblicos, Deus impôs sua vontade.
todos consentiram fazendo uso da própria liberdade. Até mesmo a maior vocação, na qual continha o maior projeto para um ser humano, que foi dar à luz ao Salvador. Deus inclinou-se propondo, e só deu andamento ao seu plano após ouvir o sim da Virgem Maria. Quando o anjo anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, qual foi a sua resposta ao chamado de Deus? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. O que existe como verdade de fé não é o destino, mas a divina providência, que tudo encaminha para uma perfeição última a ser atingida, para a qual Deus a destinou. Somos todos livres até para correspondermos ou não ao que é a nossa essência, nossa identidade, naquilo que o Senhor nos constituiu e a sua providência. Por isso somos nós que escrevemos nossa história. Isto está no artigo 302 do Catecismo da Igreja Católica. Abre aspas. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada para uma perfeição última a ser atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. Fecham aspas, parágrafo 302 do Catecismo da Igreja Católica. Então, meu amigo, voltemos à história inicial do pássaro. Se o pássaro morre ou se o pássaro voa, quem decide é você. Você é que pode construir uma história de conquistas ou derrotas, de vida ou de morte. Há tempo para tudo, mas você decide neste exato momento querer rir ou querer chorar. Tudo é proposto pelo Senhor e não imposto. Deus é bondade e, como um pai amoroso, Ele nos cerca de várias opções e muitas possibilidades para que cumpramos nesta vida e na futura nossa finalidade última. Ele não impõe, mas propõe que o homem também seja responsável pela sua escolha e aprenda a amar o que o Senhor lhe oferece, e invista todas as suas forças naquilo, pois este ser humano vê ali também o desejo de seu próprio coração, ainda que o plano seja divino. Já imaginou alguém decepcionado com o seu casamento, atribuindo a Deus o fardo de ter sido obrigado a estar com tal pessoa? A escolha é sua. Deus lhe concedeu a liberdade de escolher entre tantas mulheres ou entre tantos homens aquele que você elegeria para seu esposo ou sua esposa. A responsabilidade é sua. E olha que sequer talvez você tenha pedido a Deus no tempo oportuno que o ajudasse a escolher uma boa esposa ou um bom marido. Agora, o insucesso da escolha nós vamos atribuir a Deus ou ao destino, que assim quis que acontecesse? A liberdade é o dom mais precioso que Deus nos deu. Sem a liberdade de escolha, não seríamos semelhantes a Deus. Agora, Deus é onisciente, sabe tudo, até o futuro de cada ser vivo. Mas isso não implica entendermos que Deus determine o futuro de cada pessoa. Ele sabe qual será esse futuro, mas é no presente que cada um traça o seu futuro. O fato de Deus já saber que eu vou fazer porque é Deus, não restringe a minha liberdade nem um pouco. O destino existe? Talvez eu tenha deixado você mais confuso do que quando iniciamos o nosso programa. Mas vou te repetir simplesmente o que o sábio mestre respondeu ao homem maldoso. O destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo veiculado no site da Canção Nova, www.blogcançãonova.com, e também no site www.catolicosconf.org.
www.blogspot.com. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e te esperamos encontrar novamente na próxima quinta-feira, quando retornaremos para apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até a próxima quinta-feira. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.